Olá, professores e professoras. Meu nome é Janaína, sou professora de conhecimentos pedagógicos. Aqui no meu canal vocês vão encontrar correções de prova, dicas para concursos e também simulados para ajudar na sua aprovação. Eu coleciono várias aprovações em concursos públicos do magistério, sendo que em algumas delas eu passei pela Banca VUNESP em primeiro e segundo lugar para professor PEB 1 e de Educação Infantil. Primeiro e segundo lugar pela banca Concesp para professor PEB 1 e professor de Educação Especial. Segundo e quarto lugar para professor adjunto e professora de Educação Básica pela banca Avança SP. E primeiro lugar pela banca IBAM para professor de História. Hoje nós iremos corrigir a prova de professor PEB 1 de Itapevi pela banca VUNESP, que aconteceu em maio de 2023, lá no município de Itapevi. Na descrição desse vídeo, vocês irão encontrar o arquivo dessa prova no Drive e também o grupo do WhatsApp de Santo André. Você, concurseiro que está estudando para Santo André, entre no meu grupo, porque a partir da semana que vem já colocarei um cronograma do grupo sobre a revisão que iremos realizar durante o mês. Vai ser uma revisão dos autores, dicas de redação e também de matemática e conhecimentos específicos. Vamos começar a correção. Número 26. Soares, 2004, em Letramento e Alfabetização, As Muitas Facetas, afirma que defende que os termos alfabetização e letramento são dois fenômenos. Gente, a Magda Soares, ela defende que a alfabetização e o letramento são interdependentes e indissociáveis. Sempre lembra disso daqui. Não tem como só alfabetizar ou só letrar. No livro Alfaletrar, da Magda Soares, ela fala que a base do ensino, tanto da alfabetização quanto do letramento, é o texto, que não tem como você trabalhar de forma separada, os dois, tá? Eu trouxe um slide onde traz essas afirmações dela e eu vou mostrar para vocês. Olha, de acordo com Soares, em 2013, alfabetização e letramento são processos distintos, ou seja, são processos diferentes, de natureza essencialmente diferente, porém são interdependentes e indissociáveis. Mãozinha junta, não tem como trabalhar separadamente, pois uma pessoa pode ser alfabetizada e não ser letrada, ou ser letrada e não ser alfabetizada. Dissociar a alfabetização do letramento é um equívoco, porque o quadro das atuais concepções psicológicas e linguísticas, psicolinguísticas e de leitura e escrita, a entrada da criança e também do adulto analfabeto no mundo da escrita ocorre simultaneamente por esses dois processos. Pela aquisição do sistema convencional da escrita, que é a alfabetização, e pelo desenvolvimento de habilidades de uso desse sistema em atividades de leitura e escrita, nas práticas sociais, que envolve a língua escrita e o letramento. Gente, vai para a prova do concurso sabendo isso, sabendo o que é alfabetização, sabendo o que é letramento, sabendo que os dois não podem ser trabalhados separadamente, que são indissociáveis, tá? Gente, isso aqui tem caído muito nas últimas provas. Sempre tem uma questão. Então, se você aprender o que é alfabetização, o que é letramento, saber que eles não podem ser trabalhados de maneira independente, vocês vão ir bem na prova, tá bom? É uma dica. Isso aqui tem caído em todas as provas. As 3 últimas provas, né, que eu tenho visto, caiu questões de Magda Soares. Então, 3 não, 4, que isso foi das últimas que eu analisei e vi aqui, trouxe aqui para o canal, tá bom? Então, sempre tem uma questãozinha lá, é uma questão que você já vai acertar na prova sabendo esses conceitos, tá? Então, vamos falar aqui, que não são processos independentes, mas interdependentes e indissociáveis. A alfabetização desenvolve-se no contexto de por meio das práticas sociais de leitura e de escrita, isto é, através de atividades de letramento. E este, por sua vez, só se pode desenvolver no contexto e por meio da aprendizagem das relações fonema-grafema, isto é, da dependência da alfabetização. Então, os dois trabalham juntos, tá bom? Então, vamos voltar lá na questão. Letra A. São práticas que se confundem, errado, né? São práticas distintas. Prescindindo...
Dessa maneira, devemos privilegiar a faceta psicológica da alfabetização, prescindindo de sua faceta linguística, fonética e fonológica, ou de métodos específicos de alfabetização. Gente, aqui está falando, ó, errou duas palavrinhas. Na hora que falou que se confunde e quando prescinde a alfabetização do letramento. Então, está incorreta. São dois termos dissociados, pois possuem diferenças e especificidade. No entanto, a aproximação dos fenômenos tem feito ocorrer no Brasil a desinvenção do letramento? Não, gente, está errada essa parte aqui, que fala da desinvenção do letramento. Pois, na verdade, a alfabetização deve preceder o letramento? Não, incorreta. Letra C, que apresentam semelhanças, porém, a discussão sobre letramento e alfabetização surgiu no Brasil de modo completamente independente, o que levou à prevalência do conceito de alfabetização e apagamento do letramento? Não, está incorreto. Letra D, que se funde, já que a alfabetização ocorre na forma natural, sempre que há a interação entre a língua escrita, assim é desnecessário que haja um ensino direto e explícito do sistema grafofônico e as relações entre fonema, grafema, sílabas e som, não. Pelo contrário, tem que haver o ensino explícito, né? E outra coisa que está falando que são fenômenos que se fundem. Não, eles são fenômenos diferentes, mas que são interdependentes. Vamos lembrar disso. Letra E. São fenômenos interdependentes, sendo que a entrada da criança no mundo da escrita ocorre simultaneamente por esses dois processos, tanto por meio da alfabetização, pela aquisição do sistema convencional de escrita, quanto pelo letramento. Então, ó, letrinha E, número 26, letra E. João, professor de uma turma de 5º ano do ensino fundamental, ao circular pela sala, observa que algumas crianças alfabetizadas estavam copiando as lições da lousa no caderno e escrevendo lição de casa e resolva os problemas. O professor então fez um trato com todos os alunos e afirma que essas palavras não podem mais ser escritas errado, tendo como referência as afirmações da autora Vaz, 1999, é correto afirmar que na cena citada, a intervenção pedagógica do professor João, gente, a autora Thelma Vaz, ela tem um artigo que se chama Quando Corrigir e Quando Não Corrigir. E essa autora, ela fala que o professor ele está ali na sala para mediar esse processo do erro do aluno. Ele precisa entender o que o aluno pensou para chegar naquele erro. Ele precisa entender as produções desse aluno e valorizá-las, tá? E esse professor não pode também ignorar os erros, ignorar certos erros dos alunos em que por exemplo, esse aluno que está lá no 3º ano já deveria, né, saber algumas convenções ortográficas. Esse aluno continua errando elas, então esse professor tem que entender por que ele está errando e intervir nesses erros para que esse aluno possa avançar, né, e não errar mais. Aí lá no texto dela, traz a questão igualzinho está no enunciado, e eu vou mostrar aqui para vocês. É importante que o professor tenha claro que certos erros, depois de um tempo de escolaridade, são inaceitáveis. Uma criança alfabetizada que copia as lições do caderno não pode escrever lição de casa ou resolva os problemas. Olha aqui, tá igualzinho lá na questão, tá vendo? Para situações como essa, ele pode fazer um trato com todos os alunos. Essas palavras não podem mais ser escritas errados. A lista dessas palavras é um instrumento eficiente, não para que o aluno escreva certo, mas também para que tenha certeza de que escrever certo é importante e necessário. As correções feitas pelo professor não podem ser todas da mesma natureza, porque os conteúdos não são. Então, para cada conteúdo, gente, vai ter um tipo de metodologia que o professor vai usar. Então, ela deu um exemplo, ó. Não é da mesma natureza trabalhar com cálculo mental e com diferentes gêneros literários. Em cada situação, há várias formas de fazer o aluno saber o que errou, onde errou, por que errou e de maneira a ajudá-lo a avançar, tá? Então, vamos voltar na questão. Letra A.
Está equivocada, pois Weiss alega que, em uma perspectiva construtivista, a correção do erro no momento da produção da criança é inadmissível, não foi o que está falando, que foi falado lá, né? E não deve ocorrer, pois gera bloqueios de produção nos estudantes, devendo o professor permitir que escrevam da forma que desejarem. Não. Letra B. É dispensável, também não, gente. Na obra dela, ela fala que um dos maiores erros do professor é ignorar os erros do aluno, é não corrigir esses erros, tá? Porque quando o aluno acha que não está errando, ele vai continuar fazendo da mesma maneira. Então, essa aqui já está errada por causa disso. Então, na letra B lá fala ó, que ela é dispensável, já que o ex fala que a correção principal é aquela realizada fora da sala de aula, na casa do professor, longe dos olhos do aluno, cabendo ao docente marcar os erros no trabalho para que as atividades sejam passadas a limpo e o erro não fique presente no produto final, evitando constrangimento. Não, está incorreto, tá? Quando o professor escreve só o erro ali, manda o aluno repassar, ele não vai refletir porque ele errou, ele só está fazendo uma cópia daquilo. Então, o aluno tem que refletir, tem que entender por que errou para assim não errar mais. Letra C. É adequada, pois declara que o professor que aceita que o aluno escreva errado palavras bem conhecidas também estará concordando com essa maneira de escrever. E é importante que o docente tenha claro que certos erros, depois de um tempo de escolaridade, são inaceitáveis. A gente viu lá atrás que era essa aqui, a letra C, né? Então, o professor tem que fazer essas intervenções, tem que mostrar aos alunos que no nível que eles estão, certas palavras já não podem ser erradas mais, que eles precisam entender que é importante escrever de maneira correta, né? Então é a letra C. Letra D. É impertinente, uma vez que Weiss determina que na concepção construtivista supõe-se que a memória e a percepção são os núcleos da aprendizagem. Assim, deve-se garantir a correção imediata para que o estudante veja a escrita correta das palavras e não fixe o erro na sua memória. Está incorreto. Letra D. Está parcialmente correta, visto que Weiss afirma que a correção é a intervenção mais importante que o professor pode realizar para promover a aprendizagem dos alunos e que corrigir as tarefas devemos garantir que houve a rápida substituição das respostas erradas pelas certas. Gente, não tem isso de ser rápido. Tem que fazer o aluno refletir, tem que fazer o aluno entender por que ele errou, valorizar as produções desses alunos, tá? Solicitando que o aluno reescreva a resposta correta algumas vezes, então vai fazer ele fazer cópias, não é dessa maneira. Então, número 27, letra C. Número 28. De acordo com Veiga, 2009, o que espera da escola hoje é uma educação de qualidade, tendo como sustentáculo o projeto político-pedagógico e a gestão democrática. Segundo a autora, a esse respeito, é correto afirmar que, gente, a autora Thelma Veiga, ela traz no livro dela que os professores e a comunidade escolar fazem parte da construção do projeto político-pedagógico. E ele tem que ser democrático, ele tem que ouvir a todos que estão ali dentro da escola, ele tem que ser participativo. E o PPP é um documento que vai nortear o trabalho ali do professor, que vai ter um rumo da prática escolar ali dentro da escola, tá? Eu trouxe um textinho para a gente fixar mais esse conteúdo. Olha, o PPP é usado para nortear a organização do trabalho da escola. A primeira ação fundamental é a construção do projeto político-pedagógico concebido na perspectiva da sociedade, da educação e da escola. Ele aponta um rumo, uma direção, um sentido específico para um compromisso estabelecido coletivamente, tá vendo? Então, o PPP não é um documento que vai poder ficar engavetado. Ele vai ter que ser consultado sempre. Ele também não é um documento rígido que não vai ter mudanças. Se lá no meio do ano a escola decidiu fazer outros projetos, decidiu atualizar os seus valores, os seus pensamentos, esse PPP pode ser reformulado, pode ser acrescentado outras coisas ali dentro dele, tá bom?
Ao ser claramente delineado, discutido e assumido coletivamente, olha, guarda isso, o PPP é produzido coletivamente, tá? Ele não é obrigação de um ou de outro, mas de todos que estão ali dentro da comunidade escolar. O projeto constitui-se como um processo e, ao fazê-lo, reforça o trabalho integrado e organizado da equipe escolar, assumindo sua função de coordenar a ação educativa da escola para que ela atinja o seu objetivo político e pedagógico, tá? Então, olha, o PPP, ele traz também objetivos que deverão ser atingidos, tá? A educação de qualidade é sustentada por dois eixos, o da igualdade e o da inclusão. Então, lá no PPP, no livro da Thelma Veiga, fala que a educação de qualidade deve ser sustentada pela igualdade e pela inclusão. Lembrando que inclusão, gente, compõe-se de todos os alunos, tá? Para que a construção do projeto político-pedagógico seja possível, não é necessário convencer os professores e a equipe escolar e os funcionários a trabalhar mais ou a mobilizá-los de forma espontânea, mas propiciar situações que permitam aprender a pensar e a realizar o fazer pedagógico de forma coerente, tá? Então, vamos voltar lá na nossa questão. Letra A. A educação de qualidade é sustentada por dois eixos: o da universalização da educação básica em tempo integral e o da inclusão. Gente, não, a gente viu que os dois eixos são igualdade e inclusão. Então, essa aqui está incorreta. Letra B. A construção do projeto político-pedagógico como proposta deve prescindir colaboração da comunidade educativa. Olha, falou que a construção do projeto deve prescindir da colaboração da comunidade educativa? Não, ele é um projeto colaborativo, é um projeto que todos irão participar ali coletivamente. Letra C. A gestão democrática silencia. Olha as palavrinhas, gente, cuidado com algumas palavras. Viu essas palavras assim? Já fica atento. Ó, em temas como enfrentamento da reprovação e da não permanência do aluno em sala de aula, pois respeita a autonomia docente. Gente, olha só, geralmente, tanto a reprovação quanto a não permanência do aluno em sala, que é a evasão escolar, são temas que preocupam a comunidade escolar, que preocupam os órgãos governamentais, né? E se discutem intervenções para que sejam tanto diminuídas, né? Quanto a reprovação, tanto a evasão escolar. Então, essa aqui está errada quando fala que ele se silencia diante desses problemas, né? Está incorreto. Letra D. O projeto político-pedagógico aponta um rumo, uma direção, um sentido específico para o compromisso estabelecido coletivamente. Essa daqui, letra D. Letra E. A gestão democrática e a realização do projeto político-pedagógico são ações facultativas. Ó, errado, né? Lá em cima, gente, olha só. Está falando que a educação de qualidade tem dois sustentáculos, o projeto político-pedagógico e a educação democrática, e a gestão democrática. E aqui embaixo está falando que é facultativa a gestão democrática? Não, né? Então, essa daqui, pelo enunciado, a gente já resolvia ela. Então, fala, ó, a gestão democrática e a realização do projeto político-pedagógico são ações facultativas da escola pública, cabendo ao diretor tomar essa decisão. Não, o projeto político-pedagógico, ele é coletivo. Todos ali dentro da escola têm o direito de participar na construção dele. Então, número 28, letra D. Marta, professora do terceiro ano do ensino fundamental, registrou em seu diário de bordo: na minha classe, tenho 26 alunos, mas mais uma inclusão. Para o Pedro, que tem laudo de autismo, eu faço currículo adaptado, pois ele não está no nível da turma. Então, por exemplo, dou a mesma folhinha de lição de português ou matemática para o resto da turma, e para o Pedro, eu dou um joguinho de montar ou um desenho de super-herói famoso para ele pintar. É ótimo. O Pedrinho passa o dia pintando e não interfere nas atividades dos colegas. Olha como essa palavra é forte. O Pedro não interfere nas atividades dos colegas, não atrapalha o andamento da sala. Tá vendo como é forte essa palavra, né?
tendo como referência Mantoan e a perspectiva da escola verdadeiramente inclusiva, apresentada pela autora, é correto afirmar que na proposta apresentada pela docente Marta ocorre, gente, olha só, Mantoan não defende adaptação do currículo, tá? Então, lá em cima já começou falando que ela faz currículo adaptado, ela dá atividades totalmente diferentes para o aluno. Então, enquanto os alunos estão aprendendo português e matemática, esse aluno é excluído do processo de ensino-aprendizagem porque ele fica pintando, ele fica brincando com pecinhas de montar, né, com um joguinho de montar, que não tem nada a ver com o conteúdo que está sendo dado em sala. Então, esse aluno está sendo excluído. Ele vê ali todas as crianças fazendo atividade enquanto ele faz algo diferente dos outros, né? Essa autora, ela fala dessa não adaptação do currículo, que a criança tem sim o direito de aprender como todos. Como assim? Se eu estou ensinando na minha sala sobre substantivo, todos os alunos têm que aprender substantivo. Ai, mas professora, e o aluno da Libras, e o aluno surdo? Esse aluno vai aprender o mesmo conteúdo, só que em Libras. A professora de Libras vai ensinar para esse aluno, vai trazer imagens para ele visualizar. Então, assim, a adaptação que tem que ser feita é uma adaptação para que esse aluno compreenda o conteúdo que está sendo ensinado na sala, e não para que esse aluno aprenda conteúdos diferentes do restante dos alunos, entende? Então, vamos lá, eu trouxe algumas apontamentos que essa autora traz no livro dela. Olha, outros entraves à escola das diferenças provém das soluções paliativas que deturpam os princípios de uma educação para todos e que vão pouco a pouco minando o rigor desses preceitos em nome de uma falsa flexibilidade. Olha lá, quando a professora diz, ele não atrapalha, ele não interfere no andamento da sala, é fácil para esse aluno fazer, ele consegue fazer. Né? Então, há uma falsa flexibilidade com os currículos adaptados. As atividades facilitadas, os objetivos educacionais simplificados para alunos diferentes. Muitos professores das escolas comuns acreditam que o ensino diferenciado e adaptado às necessidades desses alunos é uma solução para atender todos na sala de aula. Gente, eu tive um aluno no quinto ano, aliás, no terceiro ano, que eu adaptava todas as questões para ele. Ele lia, ele era autista, mas ele era um aluno que lia, era um aluno que conseguia produzir frases. Ele não conseguia produzir textos como os outros alunos, mas ele fazia frases. Quando você levava uma atividade ilustrada para ele e ele visualizava, ele conseguia responder dentro daquele conteúdo. Quando esse aluno foi para o quarto ano, a professora que não conhecia esse aluno, né? Eu sei disso porque a mãe me relatou, começou a dar atividades do primeiro ano para esse aluno. Então, assim, esse aluno que conseguia acompanhar a sala de aula, acompanhar os conteúdos ali do quarto ano, teve o conteúdo adaptado para uma série que não condizia com a dele, com atividades diferentes dos outros alunos. Então, essa prática de dar uma atividade muito fácil para aquele aluno, achando que ele não é capaz, é incorreta. Tá? Então, olha, muitos professores acham que o ensino diferenciado e adaptado às necessidades desse aluno é uma solução para atender todos. Quantas vezes a gente não vê em alguns grupos do WhatsApp gente pedindo, quero atividades para aluno autista, já rotula aquela criança. Não é atividade para aluno autista, eu tenho que conhecer esse aluno, eu tenho que saber qual o nível de escrita dele para propor uma atividade, e mesmo assim eu tenho que propor a mesma a atividade do que os outros alunos, de forma adaptada. O meu aluno, ele não escreve, professor, o meu aluno ele ainda não lê. Tudo bem, você pode colocar o conteúdo ali de substantivo e aproveitar para alfabetizar esse aluno, para propor situações de letramento para esse aluno. Nada impede que você alfabetize esse aluno, que você proponha para ele atividades que irão contribuir para o avanço dele nesse nível de escrita, mas que tenham o mesmo conteúdo que a turma está aprendendo, tá? Então, é isso que essa autora traz. Ela fala, olha, que, de fato, quando se abstrai a diferença para se chegar a um sujeito universal, a inclusão perde o sentido. Então, a gente, sim, tem que ver a diferença dos alunos, mas, olha, conceber e tratar pessoas também igual esconde a sua especificidade. Esse aluno, ele tem as suas características, né, específicas.
ele aprende de maneira diferente também, porém, eu não tenho que focar somente na diferença, tá? Ó, enfatizar a sua diferença pode excluir ao mesmo tempo da escola, tá vendo? Então, eu tenho que, sim, considerar a diferença dele, considerar que esse aluno tem direito a aprender igualmente a todos, mas considerando as suas especificidades, tá? Olha, não há mais como recusar, negar a diferença na sociedade brasileira e no cenário internacional. Cabe-nos, pois, como professores e pais, cidadãos, colocar em xeque a produção social dessa diferença como um valor negativo, discriminador e marginalizante dentro e fora de nossas escolas. Então, eu não tenho que focar somente na diferença, tá? Eu tenho que incluir, de fato, essas crianças ali dentro da minha sala de aula. É isso que essa autora fala. Então, vamos voltar lá. Letra A. Ocorre a inclusão total e verdadeira do estudante, tendo em vista que a garantia do acesso e permanência de todos na escola é é suficiente eu colocar todos os alunos ali dentro da escola e não dar nenhum atendimento para esse aluno? Não, né? Então, essa aqui está incorreta. Letra B. A tendência de diferenciar o ensino escolar comum como para um único aluno, sendo que as estratégias que associam exclusivamente algumas atividades e níveis de dificuldade a certos alunos, seguindo uma programação à parte, continuam sendo excludentes. É a letra B, tá? Então, a prática de você adaptar a atividade para esse aluno, deixar ele de fora das explicações que todos os alunos estão recebendo para Mantuan é uma prática excludente. Letra C. O respeito à identidade estável, imutável e fixa de Pedro, que é aquela identidade comum aos estudantes autistas. Olha só, identidade estável e imutável, e é uma característica comum aos estudantes autistas, pois eles apresentam comportamentos semelhantes. Gente, já totalmente errada essa, né? E processos de aprendizagem mais vigorosos em relação aos demais estudantes. Isso aqui está errado, tá? Letra D, a inadequação da intervenção didática, pois a igualdade da escola se refere a estudantes igualados desse modo. Desse modo, o Pedro deveria frequentar a escola especial. Não, gente. O aluno de educação especial, ele tem direito a frequentar preferencialmente a rede regular de ensino, tá bom? E a sala de reforço para que receba atendimento diferenciado. Errado. Letra E, a plena inclusão, que com base na pedagogia da diversidade prevê que o ensino para alguns alunos seja estrito a currículos adaptados. Não, Mantuan não defende currículo adaptado. Objetivos educacionais reduzidos e critérios de avaliações abrandados e terminalidade específica, também não. Essa aqui está incorreta. Resposta da 29 é a letra B. Número 30. Segundo Moran 2015, a educação formal está no impasse e, por isso, os processos de organizar o currículo, as metodologias, os tempos e os espaços precisam ser revistos. De acordo com o autor, as instituições educacionais atentas às mudanças escolhem fundamentalmente dois caminhos, sendo que, quando optam pelo caminho mais suave, realizando mudanças progressivas, essas instituições de ensino. Gente, essa questão aqui, o Moran, ele fala sobre as metodologias ativas no livro dele. E essa questão aqui foi tirada de um trecho do livro, tá? Tinha que saber mesmo o que estava sendo falado lá no livro dele. Então, olha, eu trouxe aqui um textinho sobre todas as questões que depois a gente vai analisar o que está incorreto nas alternativas também. Olha, as instituições educacionais, atentas às mudanças, o slide ficou cortadinho porque eu uso o Canva para gravar e ele desconfigura. Eu vou continuar lendo aqui do meu arquivo. As instituições educacionais, atentas às mudanças, escolhem fundamentalmente dois caminhos. Um mais suave, mudanças progressivas, e outro mais amplo, com mudanças profundas. No caminho mais suave, elas mantêm um modelo curricular predominante,
disciplinar, mas priorizam o envolvimento maior do aluno com metodologias ativas, com o ensino por projetos, de forma mais interdisciplinar, e o ensino híbrido e blended, e a sala de aula invertida. Isso daqui é o que está falando lá no textinho do Moran. E falando, olha, que quando eles optam pelo caminho mais suave, então eles focam no método disciplinar, né, e priorizam o envolvimento maior desse aluno, né, usando metodologias ativas, ensino por projetos, de forma mais interdisciplinar, o contato entre as disciplinas ali, e o ensino híbrido, né, ou blended, e a sala de aula invertida. Então, essa é a resposta lá da nossa questão, está idêntico, vocês viram lá no texto. Aí, outras situações que propõem modelos mais inovadores, disruptivos, sem disciplinas. Então, ainda tem outras propostas. Além dessa, ainda tem as que propõe o ensino sem disciplinas, que redesenham o projeto e os espaços físicos e as metodologias baseadas em atividades, desafios, problemas, jogos, onde cada aluno aprende no seu próprio ritmo e necessidade, e também aprende com outros em grupos e projetos com supervisão de professores orientadores. Então, vamos voltar lá na nossa questão, ó. Letra A. A escola mantém o modelo curricular disciplinar, mas prioriza o envolvimento maior do aluno com metodologias ativas, com ensino por projetos, de forma mais interdisciplinar, e o ensino híbrido e a sala de aula invertida. É essa aqui, letrinha A. Vamos ver as outras. Letra B, propõe modelos mais inovadores e disruptivos. Não, gente, isso aqui é outros tipos de modelos que a gente viu, né? Sem disciplinas, que redesenham o projeto, os espaços físicos, as metodologias baseadas em atividades, desafios e jogos e problemas. A gente viu que isso aqui é outras alternativas, não é essa que opta pelo caminho mais suave. Letra C. Eliminam a sala de aula, já que esse espaço é incompatível com o projeto educativo e inovador, com o currículo significativo e a metodologia ativa, ambientes físicos e digitais atraentes e potentes. Não fala isso, né? Lá no texto. Exclui o modelo disciplinar das escolas. Não, pelo contrário. Quem opta por esse modelo, né, vai optar pelo modelo predominante disciplinar. Então, essa aqui está errada quando fala que exclui o modelo disciplinar nas escolas e capacita professores e alunos para trabalhar com currículos mais flexíveis e com inversão de processos de aprendizagem. Não, essa aqui está incorreta. Letra E. Inclui uma aula de informática na grade curricular, mas permanecem com modelos conteudistas. Gente, se o professor inclui lá na grade curricular tecnologia, mas ainda continua trabalhando de forma tradicional, vai ser metodologia ativa? Não, né? Em que tudo é previsto antes e aplicado de forma igual para todos, sem o aluno pensar, sem o aluno refletir, sem ele ter desafios, totalmente incorreta. Ao mesmo tempo e de forma convencional. Então, número 30, letra A. Número 31. Carvalho, em 2003, ao destacar o motivo pelo qual as questões sobre o gênero devem ser colocadas em pauta no debate educacional, hoje afirma que dois temas vêm sendo discutidos no Brasil, como se eles nada tivessem a ver com as relações de gênero, quando, na verdade, estamos falando o tempo todo de determinadas formas de masculinidade. De forma como a autora seja na escola, na sala de aula ou na formulação de políticas públicas, esses dois temas atualmente são cruciais e são porque tem reflexo social muito grande. Então, essa autora fala, né, que trabalhar no debate educacional a masculinidade, as relações de gênero são fundamentais e importantes, tá? E ela traz dois temas dentro dessa discussão, que ela fala que tem um grande reflexo na prática social e ali nas relações de gênero dentro da escola. Então, esses dois temas são, eu trouxe o textinho para vocês verem, está igualzinho lá também da questão onde fala, olha, para concluir, gostaria de afirmar, porque o gênero deve ser colocado em uma discussão central para o debate educacional hoje.
seja na escola, na sala de aula, na formulação de políticas públicas, seja na pesquisa acadêmica. Dois temas atualmente são cruciais, olha, e o são porque tem um reflexo social muito grande. Um deles é o fracasso escolar, que vimos discutindo. E o outro, que me parece fortemente articulado ao primeiro, é a questão da violência no âmbito da escola. Um tema que se vincula aos debates sobre juventude e violência social como um todo. Então, quais que são os dois temas? Fracasso escolar e violência no âmbito da escola. Esses dois temas, o fracasso e a violência escolar, têm sendo discutidos, vêm sendo discutidos no Brasil como se eles nada tivessem a ver com a relação de gênero, quando na verdade estamos falando o tempo todo de determinadas formas de masculinidade. Então, vamos voltar lá. Letra A. A inclusão de alunos com deficiência e baixa qualidade no ensino. Essa autora traz essa discussão? Não. A carência cultural dos alunos sobre o trabalho infantil abusivo? Também não. O bom comportamento das meninas e as famílias desestruturadas? Não. A aprovação automática na escola e a má formação docente? Também não. Letra E, o fracasso escolar e a violência no âmbito da escola. 31, letra E. Número 32. O estudo do meio visa proporcionar aos alunos e professores contato direto com uma determinada realidade, um meio que se decida estudar. Segundo Lopes e Pontusca, é correto afirmar que o estudo do meio, essa daqui, gente, caiu igualzinha no simulado que eu dei de revisão de véspera, e porque fala que esse estudo do meio, ele é um estudo interdisciplinar, tá? Que traz ao aluno refletir sobre o meio que o cerca ali. E ele foge do modelo de divisão das disciplinas, que cada disciplina tem que ser ensinada à parte, tá? Mas vamos ver os apontamentos da autora lá no texto dela. Olha, o estudo do meio, como já salientamos, é uma metodologia de ensino interdisciplinar, no qual se buscam alternativas à compartimentalização do conhecimento escolar e à excessiva segmentação do trabalho docente. Seu ponto de partida, então, é a reflexão individual e coletiva sobre as práticas pedagógicas desenvolvidas em determinada escola e o desejo de melhorar a formação do aluno, construindo um currículo mais próximo dos seus interesses. Olha só, construir um currículo próximo do interesse do aluno, que traz a realidade, né, que vai trazer reflexão coletiva e individual e da realidade que ele vive. Assim, a realização do estudo do meio é impulsionada pelo desejo de maior autonomia docente e do projeto educativo da unidade escolar em relação às instâncias administrativas superiores que tradicionalmente controlam esse currículo. Então, vamos voltar aqui. Letra A. É uma metodologia de ensino interdisciplinar, na qual se buscam alternativas à compartimentalização do conhecimento escolar e à excessiva segmentação do trabalho docente. Gente, é a letra A, né? Vocês viram que está idêntico ao que está a citação lá do livro. Letra B. Se encerra com o trabalho de campo, já que durante a própria visita externa é possível compreender mais profundamente a história e a dimensão social da organização dos espaços. Gente, olha só. Quando você leva um aluno para passear, né, para conhecer algum lugar, eu participei de uma escola, né, eu estudei numa escola no ensino fundamental que tinha muito isso. A gente estava aprendendo sobre o barroco e a gente foi visitar as igrejas que participavam desse período. Fomos a Ouro Preto, eu sou mineira, a gente foi visitar Ouro Preto, conheceu várias igrejas, conheceu as histórias daqueles lugares. Quando a gente voltou ali para dentro da sala de aula, acabou essa aula? Não, o professor propôs outras intervenções, a gente fez outros trabalhos, a gente discutiu sobre o que a gente viu lá no trabalho de campo. E aqui, quando fala que somente ir a campo, a aula já encerrou, não está correto. Claro que se o professor desejar que assim seja, para encerrar um projeto, tudo bem, mas ele pode sim aproveitar essa aula para propor novos desafios aos alunos, debates, seminários, tá bom? Então, essa aqui está incorreta. Precisa ser planejado, pois há lugares privilegiados e há lugares pobres para a realização de um estudo do meio, sendo
que o custo do passeio deve ter seu preço parcelado para famílias carentes na escola pública pagarem com maior facilidade. Gente, então a gente tem que escolher o lugar por ele ser privilegiado, não pode visitar um lugar pobre. Não, está incorreto aqui. Letra D. Retira os alunos para passear uma vez, de vez em quando, com base em uma concepção de educação tecnicista. Olha que tá errado essa parte aqui, e falando também que só de vez em quando, né? Que o objetivo é tornar mais lúdico e agradável o processo de ensino e aprendizagem. Não. Letra E, tem como base um currículo totalmente aberto, que prescinde a intencionalidade. Não, o professor ele tem que ter intencionalidade dentro da sua sala de aula, dentro do seu planejamento. E pode ser qualquer experiência vivida com o aluno. Lá em cima, lá no nosso texto, falou o quê? Que tem que trazer práticas que vão interessar o aluno, que fazem parte da realidade que ele vive. Então, o professor tem que pensar nisso tudo, né? Não é qualquer coisa que ele vai propor ali para os alunos para poder dar a sua aula, né? Com uma visita a uma indústria, fazenda ou parque, não. Todas as visitas têm que ter intencionalidade, tem que ter objetivos para que esses alunos depois possam refletir e aprender realmente, de fato, o que eles fizeram ali, por que eles foram fazer essa visita técnica, né? Então, a resposta é letra A. Número 33, Barbosa, 2007, afirma que a escola é o espaço de encontro ou entretecimento de culturas pessoais de crianças e adultos e de culturas sociais legítimas e não legítimas, e que é preciso romper com o silêncio sobre as diferentes culturas e dar-lhes visibilidade e reconhecimento, fazer dialogar, interagir, comunicar as culturas, desmoronar atitudes etnocêntricas, criando um espaço intercultural. Ao longo do texto, é correto afirmar que a autora defende todas as crianças possuem a mesma cultura de infância. Gente, olha só, ela fala lá em cima que é preciso romper com o silêncio sobre as diferentes culturas. Ó, fala diferente cultura, vamos prestar atenção. Dar visibilidade e reconhecimento. Ter diálogo, interagir, comunicar as culturas e desmoronar atitudes etnocêntricas, criando um espaço intercultural. Presta bastante atenção nisso. Então, aqui na letra A, quando fala que todas as crianças possuem a mesma cultura, já está indo contra o enunciado, né? E isso independe da etnia, do gênero, da idade, da classe social e do local onde vive. Totalmente errada essa letra A. Letra B. O capital cultural de uma família é somente transmitido pelos pais. Por isso, a ausência desses genitores na escola é considerado uma forma de negligência. Gente, a cultura a gente aprende somente dentro da nossa família, somente com o pai e a mãe? Não, está incorreto. Letra C. As crianças constroem culturas infantis e que o desenvolvimento das crianças não é algo individual, é um processo cultural e coletivo. Gente, é a que está correta. Lá pelo enunciado a gente conseguia responder, mesmo se vocês não tivessem estudado essa questão, essa autora, tá? Porque, olha, fala que a criança constrói uma cultura infantil. E ela faz parte do desenvolvimento da criança, que não é individual. Ele ocorre através de interações, né? E é um processo cultural e coletivo. É a letra C. Letra D. Os grupos familiares de mesma classe social têm uma cultura homogênea. Olha, lá em cima falou o quê? Que as culturas são diferentes, homogêneas, são culturas iguais, gente. Tá errado. E por isso não cabe transmitir a cultura alta na escola? Tá errado. Letra E. A apropriação da cultura é uma via de mão única. A gente acabou de falar que tem que haver diálogo, interagir, comunicar as culturas. Então, é um lado que vai impor a sua cultura? A geração mais velha transmite os modelos culturais prontos e as crianças os imitam? Não, essa aqui também está incorreta. Então, número 33 é a letra C. Eu trouxe um textinho da autora também, que fala, olha, Corsaro foi um dos primeiros investigadores das culturas da infância e demonstrou como o desenvolvimento das crianças não é algo individual, mas que este é um processo cultural e, portanto, coletivo,
e que acontece coletivamente através de relações de brincadeira e de faz de conta desenvolvidas pelas crianças. A pesquisa microetnográfica tem identificado o caráter criativo e de improvisão dos jogos de fantasia das crianças pequenas num vasto espectro de subculturais e de culturas de grupo. Olha o que fala aqui, confirma lá a questão, né, onde fala que as crianças constroem sua cultura de maneira coletiva, que elas interagem por meio de brincadeiras, do faz de conta, né, e ela tem um contato ali com vários grupos, e isso vai fazer parte da construção do desenvolvimento dela e da cultura, da formação da cultura dela. Se acreditarmos que as crianças possuem as suas próprias teorias, interpretações e questionamentos que são protagonistas do seu processo de socialização nos espaços culturais em que vivem e que constroem culturas e conhecimentos, então os verbos mais importantes na prática educativa não serão mais falar, explicar, transmitir e transmitir, mas ouvir, compreender, divergir, dialogar, traduzir, formular novos conhecimentos. Olha que bacana isso, né? Então, quando vocês verem questões ali onde falam que o professor vai transmitir o conteúdo, que ele vai, somente ele que vai explicar, somente ele que vai falar, está incorreto, né? O professor, ele tem que ouvir, compreender, dialogar, formular novos conhecimentos ali junto com as crianças, ele é um mediador desse conhecimento, né? Escutar significa estar aberto ao outro, compreender e construir um diálogo, acolher as diferenças e propor unidades flexíveis, tá bom? Então, a gente voltando lá, a 33 é a letra C, tá? Que as crianças produzem culturas infantis, elas são seres que têm questionamento, que são protagonistas, e ela aprende essa cultura interagindo ali com seus pares. Número 34. A respeito dos estudos de Vygotsky, em Lataile, Oliveira e Dantas, afirma que, gente, vamos fazer a análise dessas alternativas lá no próximo slide, que eu trouxe um textinho para vocês. E essa daqui, ele misturou várias coisas, ele mudou algumas palavrinhas, foi bem complexa essa número 34, tá? Mas já a gente chega à resposta, vamos lá. O Vygotsky afirma que o ponto principal quanto ao processo de formação de conceitos é a questão dos meios pelos quais essa operação é realizada, já que todas as funções psíquicas superiores são processos mediados e os signos constituem um meio básico para dominá-las e digeri-las. O que está falando aqui, gente? Que ele está falando que a formação de conceitos ela é através da interação, né, e da mediação, e que é importante que os signos que constituem o meio básico sejam dominados também, e essas funções psíquicas superiores são processos mediados para dominar e dirigir esses signos, tá? Esses conceitos cotidianos ou espontâneos são aqueles desenvolvidos no decorrer da atividade prática da criança, de suas interações sociais e imediatas. Então, olha, conceitos cotidianos ou espontâneos são os que são adquiridos ali na atividade prática da criança, em interações sociais e imediatas, tá? Sempre que falar de Vygotsky, fala-se de cultura, contato entre as pessoas, interação entre os pares, mediação do professor, ele fala também de linguagem, tá, gente? Então, vamos ficar atentos. Vamos para o próximo parágrafo. Uma das ideias centrais e mais difundidas de Vygotsky é a de que os processos mentais superiores são mediados por sistemas simbólicos, sendo a linguagem o sistema simbólico básico de todos os grupos humanos. O pensamento verbal não é uma forma de comportamento natural e inata, ou seja, guarda isso aqui também que a gente vai precisar lá para a questão. O pensamento verbal não é natural e inato, tá bom? Mas ele é determinado por um processo histórico-cultural e tem propriedades e leis específicas que não podem ser encontradas nas formas naturais de pensamento e fala.
Os conceitos científicos, embora transmitidos em situações formais de ensino-aprendizagem, também passam por um processo de desenvolvimento, isto é, não são aprendidos em sua forma final e definitiva. Então, os conceitos científicos, eles são aprendidos ali, mas não quer dizer que vai ser um único pensamento que a gente tem que ter dele. Não é uma forma final e nem definitiva. Eles podem sim ir se modificando ao longo dos anos. Né? Para Vygotsky, a internalização não é um processo de cópia da realidade externa, num plano interior já existente. É mais do que isso, é um processo em cujo seio se desenvolve um plano interno da consciência. O processo de ensino-aprendizagem que ocorre na escola propicia o acesso dos membros imaturos da cultura letrada ao conhecimento construído e acumulado pela ciência e de procedimentos metacognitivos centrais ao próprio modo de articulação dos conceitos científicos. Então, vamos lá agora para a questão. Letra A. O desenvolvimento dos conceitos cotidianos começa necessariamente com a sua operação verbal e com a sua aplicação não espontânea de modo descendente. Esses conceitos são transmitidos primeiramente em situações formais de ensino-aprendizagem por meio da escola. Olha aqui, está falando que o desenvolvimento dos conceitos cotidianos começa necessariamente com sua operação verbal e com a aplicação não espontânea. Gente, a gente viu que a gente viu lá que fala que os conceitos cotidianos, eles são espontâneos, e aqui está falando que são não espontâneos, olha só. Então, essa aqui está incorreta por causa dessa palavrinha aqui, ó. Letra B. A linguagem humana sistema simbólico secundário na mediação entre o sujeito e o objeto do conhecimento, tem como única função, olha, cuidado com essas palavrinhas, a promoção do intercâmbio social, sendo que o pensamento verbal é uma forma de comportamento natural e inata. Gente, a gente acabou de ver que o comportamento verbal não é uma forma de comportamento natural e inata do ser humano. Né? O autor fala que não é. Então, essa aqui está incorreta. Letra C. O processo de internalização se refere ao fato de a criança aprender as informações exatamente como foi dada. Ou seja, de aprender um conceito científico na escola, o aluno aprende de forma final e definitiva. A gente viu que não é uma forma final e definitiva, tá bom? Então, essa aqui está incorreta. Letra D. A construção do conhecimento espontâneo ocorre de forma descendente, natural e inata. De novo, olha aqui. Quem depende da cultura não depende da cultura, gente. O Vygotsky defende o quê? Que há contato entre as culturas, né? Interação entre as pessoas. Então, aqui já está errado, ó. Independe da cultura e da interação, da mediação do ambiente? Lógico que não, né? Visto que ao nascer, a criança traz em si conceitos que serão expressos automaticamente após a maturidade biológica. Incorreta. O processo de ensino e aprendizagem que ocorre na escola propicia o acesso de membros imaturos da cultura letrada ao conhecimento construído e acumulado pela ciência, ou seja, o conhecimento científico, e os procedimentos metacognitivos centrais ao próprio modo de articulação dos conceitos científicos. É a letra E. Número 34, letra E. Número 35. Ao discutir sobre o trabalho com matemática durante a reunião pedagógica, um grupo de professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental 1 apresentou grande embate a respeito de pressupostos que deveriam seguir no ensino dessa disciplina. Assim, a coordenadora apresentou as ideias presentes na obra de Paniza, 2006. Em ensinar matemática na educação infantil e nas séries iniciais, analise as propostas a respeito do ensino de matemática, entre outros aspectos. Paniza 2006 propõe e defende que, gente, essa questão aqui também era uma questão bem assim de memorização, que tinha que saber o que a autora falava. E eu trouxe aqui para vocês os apontamentos dela, olha. As crianças manipulam, em primeiro lugar, a escrita dos nós, que quer dizer das dezenas, centenas, unidades de mil exatas.
e só depois elaboram a escrita dos números que se posicionam nos intervalos entre esses nós. As crianças conhecem a escrita convencional dos rasos, que são números exatos redondos ou nós. 20, 30, 90, 100, 300, 900, 1000 e 2000. Antes da escrita dos números pertencentes aos intervalos entre eles. Então, elas aprendem primeiro os números inteiros, que nem fala aqui, que são os nós, para depois elas aprenderem os intervalos entre esses números. Esse conhecimento dos rasos serve para as crianças como apoio em suas produções e interpretações numéricas, nos números que ainda não sabem escrever e ler convencionalmente, tá? E aqui eu trouxe um outro pedacinho que a gente também vai precisar lá na questão. A educação matemática, sempre que possível, precisa contemplar a diversidade de seus domínios, que é a álgebra, aritmética, estatística, probabilidade, geometria, lógica e medidas. Por vários fatores, em muitos espaços e tempos, a matemática na escola tem privilegiado a álgebra e a aritmética, em detrimento dos outros campos dessa ciência. Então, aqui está falando que os professores, eles têm que privilegiar todos os campos da matemática, em toda a sua diversidade, e não privilegiar somente álgebra e aritmética, tá? Então, vamos voltar lá na questão agora para a gente responder. Letra A. O conhecimento dos rasos serve para as crianças como apoio em suas produções e interpretações numéricas dos números que ainda não sabem escrever e ler. Essa aqui está certa. É a letra A. Vamos ver as outras. Letra B. Na educação infantil, o primeiro ano do ensino fundamental, para garantir a aprendizagem, o ensino do número deve estar circunscrito dos números de 1 a 10. Gente, essa autora, ela fala muito do ensino dos números lá na obra dela. E ela fala que tem muitas escolas que tem. E eu trabalhei em uma escola que era assim, que falava que a gente só podia passar para o outro número quando a criança aprendesse aquele. Então, em uma semana eu vou trabalhar o número 1 com aquela sala. Na outra semana ou mês, né? Você vai trabalhar o número 2. Então, assim, ela critica muito isso. E aqui está falando, olha, que para garantia da educação infantil até o primeiro ano, o professor vai ensinar somente de 1 a 10, né? E está incorreto. Letra C. As situações problemas devem ser apresentadas aos alunos apenas depois que conseguirem memorizar o modo correto de identificar, armar e resolver as contas. Pelo contrário, né? Ele só vai aprender isso se ele tiver contato com as situações problemas. Aliás, não é que ele só vai aprender, mas ele vai aprender de uma maneira melhor. Letra D. A criança que recita corretamente a série numérica automaticamente será capaz de contar os elementos de um conjunto, pois recitar e contar são habilidades idênticas. Está incorreta, gente. Olha, recitar um número é saber o nome do número. E isso, às vezes, a criança decora. Agora, reconhecer a escrita desse número e reconhecer a quantidade para contar é diferente, não é habilidade idêntica, tá? Então, às vezes a gente tem crianças que conseguem contar, né, até 10, até 20, porque ela memorizou isso. Mas quando você pergunta para ela qual que é esse número aqui, ela não reconhece nenhum número e às vezes também não consegue quantificar a quantidade que tem ali. Então, isso são habilidades diferentes, tá? Não são idênticas. Letra E. O ensino da geometria deve ser promovido prioritariamente nos últimos meses letivos. Olha só, o que a gente leu lá? Que o professor ele não deve priorizar um conteúdo em detrimento do outro, que deve ser trabalhado todos esses conteúdos ao longo do ano. E aqui está falando o quê? De jogar o ensino da geometria lá para o fim do ano, ó, priorizando atividades de folhas impressas e a identificação de formas geométricas. Está incorreto. E além de tudo, está falando que não usar folhas impressas, identificação de forma geométrica. Você pode usar tantas metodologias para ensinar geometria, né? Inclusive objetos do mundo real, né? A gente pode ensinar também fazendo planificação de figuras geométricas sólidas. A gente pode levar objetos para o aluno ver do mundo que o cerca e identificar nele as figuras geométricas. Então, assim, tem várias
formas de você ensinar geometria sem ter que usar somente folhas, né? Então, essa aqui está errada, número 35 é a letra A. Número 36. De acordo com Moreira e Kandal, o complexo, variado e conflituoso cenário cultural em que estamos imersos se reflete no que ocorre em nossas salas de aula, afetando sensivelmente o trabalho pedagógico que nela se processa. Os autores apresentam alguns princípios para a construção de currículos multiculturalmente orientados. Entre esses princípios está a proposta de quê? Olha só. Então, ele fala da construção de currículos multiculturais. Multiculturais, gente, que envolve várias culturas, tá? Então, prestar atenção nisso daqui. Eu trouxe aqui para vocês alguns pensamentos dessa autora para a gente voltar lá depois. Então, vamos ver. Olha, a autora defende que conceber a dinâmica escolar nesse enfoque supõe repensar seus diferentes componentes e romper com a tendência homogeneizadora. Então, gente, ó, multicultura são várias culturas. Quando a gente fala em homogeneizar, a gente está fazendo o quê? É uma cultura só. Né? Todos devem aceitar uma ideia só. Então, a gente tem que romper com esse pensamento dessa tendência homogeneizadora e padronizadora, que impregna suas práticas. Para Moreira e Kandal, a escola sempre teve dificuldade de lidar com a pluralidade e com a diferença. Ela tende a silenciar e a neutralizar. Sente-se mais confortável com a homogeneização e a padronização. No entanto, abrir o espaço para a diversidade, a diferença e para o cruzamento de culturas constitui um grande desafio que esta é chamada a enfrentar. Né? Apresenta a construção de conhecimento escolar como característica da escola democrática, que reconhece a multiculturalidade e a diversidade como elementos constitutivos do processo de ensino-aprendizagem. Propomos a seguir que se reescrevam os conhecimentos escolares, que se evidencie a ancoragem social desses conhecimentos, bem como se transforme a escola e o currículo em espaços de crítica cultural. Gente, olha, transformar a escola em espaços de crítica cultural, de diálogo, desenvolvimento de pesquisa, de aceitação do diferente, da diversidade, tá? Então, vamos voltar lá. Letra A. A escola vai perpetuar o daltonismo cultural da educação, prescindindo o arco-íris da cultura? Olha, daltonismo cultural, que enxerga só a criança daltônica, né? A pessoa daltônica enxerga só uma cor. Então, daltonismo cultural é quando você enxerga só uma cultura. Desculpa, enxerga só uma cor, não. Ela não enxerga várias cores, né? Na verdade. E esse daltonismo é como se fosse isso, que você enxergasse a mesma cultura de uma forma de como ela não é, na verdade, né? Prescindindo o arco-íris. O arco-íris é o quê? Que tem várias cores, várias culturas. Então, é o contrário, né? Essas autoras defendem o quê? Que tem que haver a multiculturalidade. Então, encontra-se nas salas de aula que substitua o conhecimento eurocêntrico por um currículo com outras histórias das mulheres indígenas e dos negros. Essa daqui está incorreta, tá bom? Letra B. Veja todos os estudantes como idênticos, sem estabelecer diferenças nas atividades pedagógicas. Olha só, a gente vai enxergar todos os alunos como iguais? Não, essa aqui está incorreta, né? Multiculturalidade, gente, várias culturas, várias pessoas, diversidade. Então, essa palavrinha aqui já deixou errada, essa letra B. Letra C. Preserve a visão monocultural. Gente, está indo contra o enunciado lá em cima, né? Da dinâmica escolar, reiterando verdades que configuram a cultura escolar, que os conteúdos curriculares estejam relacionados às experiências culturais dos estudantes e às realidades das quais vivem. O que deixou incorreto foi a palavra monocultural.
Letra D. Reescrevem os conhecimentos escolares que evidenciam a ancoragem social desses conhecimentos, bem como se transforme a cultura e o currículo em espaços de crítica cultural, de diálogo e de desenvolvimento de pesquisa. É essa daqui, né? A gente viu que está idêntico lá no livro. Letra E. Possa admitir e transmitir um caráter exótico. Olha, transmitir, gente, cuidado com essa palavrinha. O caráter exótico das manifestações culturais dos grupos minoritários do currículo que aceitem a identidade cultural homogeneizada, ó, de novo, homogeneizada. A gente tem que fugir da homogeneização dos alunos, compreendendo a identidade como determinada, permanente, a identidade é permanente e impressa nos indivíduos, está incorreta. Então, a número 36, letra D. 37, sobre a avaliação formativa, Radige, Hoffman e Esteban afirma que há 3 condições básicas ou princípios para que a avaliação seja formativa. Tendo como referência esses princípios, é correto afirmar que, gente, eu trouxe para vocês no próximo slide os princípios da avaliação formativa, tá? Então, olha, o primeiro princípio é a intenção dela, dominante do avaliador que torna a avaliação formativa, ou seja, não são os instrumentos ou a determinada metodologia que dará o caráter de formatividade, mas o seu poder de informar sobre o processo com a finalidade de fornecer o desenvolvimento do aluno, a quer seja de forma qualitativa ou quantitativa. Então, olha, um dos princípios da avaliação formativa é informar o professor sobre a finalidade e o desenvolvimento do aluno, seja de forma qualitativa ou quantitativa, tá? Então, a gente, às vezes, tem que tomar cuidado quando a gente sabe, né, a gente estuda os tipos de avaliação, a gente não aprofunda eles. Esse livro aqui, ele trouxe o aprofundamento do que é a avaliação formativa. E dentro dela, mostra que o professor pode sim ter uma visão qualitativa ou quantitativa, mas que a função seja de se informar sobre a aprendizagem do aluno. Então, essa primeira é um instrumento de informação, tá? A segunda capacidade é a capacidade dela informar os principais atores do processo. Por exemplo, o professor, que poderá avaliar seu trabalho pedagógico, e o aluno, que será conscientizado de sua aprendizagem, podendo assim encontrar seus próprios caminhos. Então, ela vai informar tanto o professor quanto o aluno do que está acontecendo ali no processo de ensino e de aprendizagem. A terceira refere-se à função corretiva, tanto do professor, que deve ser capaz de corrigir suas ações, por exemplo, eu dei uma avaliação formativa, mas eu vi que o meu aluno ainda não aprendeu todos os conceitos, todas as habilidades que eu pretendia ao propor as atividades do bimestre. Então, o que eu vou fazer? Eu vou corrigir. Eu vou corrigir? Eu vou trazer propostas diferentes para que esse aluno possa aprender e atingir essas habilidades. É isso. O professor vai corrigir a sua prática a partir dessa avaliação, ó, exigindo do professor uma variabilidade didática. Essas condições básicas nos remetem a desafios de criar atividades e momentos de aprendizagem e de avaliação capazes de atribuir sentido às práticas curriculares e de formar alunos capazes de controlarem, analisarem e tomarem decisões. Então, o aluno, olha, ao ver a sua avaliação, ele vai atribuir sentido às práticas curriculares e de formar alunos capazes de controlar e analisar e também tomar decisão. Então, vamos voltar aqui para a questão. Sobre a avaliação formativa, tendo como referência esses princípios, é correto afirmar que, letra A, é deliberada e positivista e que é obrigatoriamente um instrumento escolhido e o padrão metodológico utilizado que torna a avaliação formativa. Não, né? A gente viu que não está lá entre os princípios. Possui função corretiva, pois tanto o professor como o aluno devem poder corrigir sua ação e que é a intenção dominante do avaliador que torna a avaliação formativa.
Gente, é essa letra B aqui, tá? Que fala lá que a avaliação ela vai ser formativa dependendo da intenção do professor, né? E ela vai ter uma função corretiva tanto para esse professor quanto para o aluno que vai refletir sobre as suas produções, tá? Letra C. Adota como instrumento de avaliação unicamente o portfólio? Não é falado isso lá, né? E quando fala isso aqui unicamente, gente, o único modo de avaliar o seu aluno de forma formativa vai ser o portfólio? Não, né? Abolindo provas e que avaliações quantitativas ou cumulativas não incorporam a avaliação formativa. A gente viu que sim, a avaliação quantitativa também pode ser formativa, vai depender da intenção do professor. O que ele quer visualizar através dessa avaliação, tá bom? Letra D. Deve ocorrer durante o processo, pois é exclusivamente o lugar da avaliação que determina se ela é formativa. O lugar dela que vai determinar se ela é formativa, não, né? A intenção do professor. E que a avaliação formativa mensura as exatas dificuldades do aluno? Não, né? A gente tem que investigar bem mais, observar esse aluno de diversas maneiras. Letra E. É objetiva, neutra e pontual. Olha, quando fala neutra, tá errado também. E que a avaliação formativa exerce controle sobre o estudante para que apresente resultado. Gente, a avaliação que exerce controle e que é resultado concreto é a somativa. Agora, essa parte que fala também de comportamento adequado não é função da avaliação, né? Então, é a letra número 37, letrinha B, tá? Vamos para a próxima questão. 38. De acordo com Ciceron e Carvalho, as propostas didáticas que surgirem respeitando os três eixos estruturantes da alfabetização científica devem ser capazes de promover o início da alfabetização científica, sendo que é necessário considerar esses eixos no momento do planejamento das aulas. Os autores afirmam que o terceiro eixo estruturante da alfabetização científica eu trouxe para vocês aqui quais são os três eixos, que é importante a gente, quando vai estudar questões, gente, eu vou até dar uma dica para vocês. Estuda o enunciado ali, estuda o que está pedindo, ele quer um eixo, mas você sabe quais são os três? Se você não sabe ainda, se você já estudou o autor, puxa na sua memória. Olha, os três eixos são esse, esse e esse. E eu vou ver aqui qual que é o terceiro que está falando aqui. E se você não sabe, vai lá e pesquisa. Dessa maneira, você vai estar fazendo questão e também estudando para o seu concurso, tá bom? É uma dica que vale ouro essa daqui. Vamos lá. É consenso que um dos objetivos do ensino de ciências é a alfabetização científica, a qual é composta por três eixos: o entendimento dos conceitos científicos, a percepção de como tais conhecimentos são construídos e a compreensão das relações entre a ciência, a tecnologia e a sociedade. Então, o terceiro é qual? Compreensão das relações entre a ciência, a tecnologia e a sociedade. Vamos voltar lá na questão. Letra A é a valorização na escola de datas comemorativas relacionadas ao meio ambiente, como o Dia da Árvore, Festa da Primavera e Dia do Índio. Gente, essa parte de Dia do Índio nem é usada mais, né? A gente viu que agora a gente não usa esse termo mais. A gente fala Dia dos Povos Indígenas. E o trabalho por datas comemorativas, ele é extremamente tradicional também. Então, essa letra A aqui não é. Letra D. Adota a implementação do lanche saudável e o consumo estrito de alimentos naturais na escola, suprimindo frituras. Gente, aqui no enunciado pediu o quê? Terceiro eixo estruturante da educação científica. Não é isso daqui, tá? Determina a adoção e o uso pleno de livros didáticos consumíveis ou apostilas de ciência, desde o primeiro ano do ensino fundamental. Não é isso que propõe lá no terceiro eixo. Letra D. Ordena a oferta do contraturno escolar de projetos relacionados ao meio ambiente, como horta, coleta seletiva, arte com sotaque, sucata e alimentação saudável. Também não é. Letra E. Compreende o entendimento das relações existentes entre a ciência, a tecnologia, sociedade e meio ambiente. Então, olha, compreender, fazer a criança refletir, né? Então, é a letrinha E. Vamos lá para a próxima questão. 39.
Para o 2001, defende que, de modo sintético, a autonomia escolar pode ser entendida como se referindo a duas dimensões que se interpenetram: autonomia pedagógica e autonomia administrativa. Então, esse autor, ele traz a discussão sobre dois tipos de autonomia dentro da escola, né? Ele fala de autonomia escolar e dentro dessa autonomia escolar nós temos a pedagógica e temos a administrativa. De acordo com o autor, é correto afirmar que a autonomia pedagógica está circunscrita às escolhas do docente, excluindo-se dessa forma as manifestações ou as intervenções dos docentes ou dos responsáveis? Não, essa daqui está incorreta, tá bom? Eu trouxe também, depois desse slide, as explicações. E nessa letra A, quando fala, né, que a autonomia pedagógica vai considerar somente a escolha do docente e vai excluir a manifestação do discente, que é o aluno, né, ela já deixa a letra A incorreta, tá? Então, vamos para B. A administrativa é plena e prescinde os limites da ação do Estado, cabendo a decisão estrita dos docentes a respeito dos métodos de gerenciamento dos recursos. Não, gente. O Estado também tem a sua função no papel da autonomia administrativa. Essa letra B está incorreta. A letra C, pedagógica, expressa em comportamentos, tendo em vista que o currículo e o planejamento já são integralmente determinados pela BNCC e prescritos pela rede de ensino. Gente, olha só, o currículo ele vai ser prescrito somente pela rede de escrito, o professor não vai ter participação na sua formulação? Está errado, né? E outra coisa, a BNCC ela faz parte do currículo, é um documento norteador, porém, ela traz também as partes transversais, as partes diversificadas ali, onde cada escola, cada comunidade, cada cidade vai propor o que ela quer trazer ali para dentro do ensino na escola, que faz parte da cultura e da realidade da comunidade escolar que eles atendem, tá bom? Letra D. A administrativa deve ser democrática e não se restringe a professores e diretores, devendo incluir todos os envolvidos na ação escolar, especialmente seus usuários. A resposta é essa letra D aqui, tá? Mas vamos ver a letra E. Pedagógica e administrativa devem estar relacionadas a propostas do neoliberalismo. Não, gente, é justamente o que esses autores criticam lá no livro, tá? E da responsabilização da escola, garantindo assim a qualidade total do ensino? Incorreto. Vamos ver aqui o que eu trouxe sobre os autores. Olha, a autonomia escolar é uma interpretação de duas dimensões, igual eu falei, a autonomia pedagógica e a autonomia administrativa, sendo que a última está incluída a autonomia financeira. A autonomia pedagógica diz respeito a um mínimo de liberdade que a escola precisa ter para escolher conteúdos e métodos de ensino. Olha lá, quando fala que o currículo vem prescrito pela rede, né, naquela letrinha, acho que era a letra C, já deixa incorreto quando fala aqui que a escola tem que ter autonomia para escolher conteúdos, métodos de ensino, é requerida pela própria natureza da atividade pedagógica, que é insuscetível e inflexível de ações antecipadas, que necessariamente se comprometem a criatividade esperada no processo pedagógico. Esse processo realiza-se entre sujeitos que possuem um mínimo de autonomia para tal exercício. Do educando, trata-se da garantia de sua atuação como ser de vontade. Do educador, a imposição arbitrária pode significar escolha errada. Então, aquela letra A lá, quando fala que tem que excluir o discente, o aluno, já fica errada por causa disso, olha. Para situações particulares, ou também o retrocesso na busca por soluções mais novas e adequadas para o ensino. Quanto à autonomia administrativa, não pode ser confundida com prática governamental, pois a primeira significa dispor de recursos e utilizá-los de forma adequada para os fins educativos. A segunda é inspirada no modelo neoliberal, no neoliberalismo, e nega recurso à escola, estimulando ela a buscar entre usuários, gerando recurso que eles mesmos proveram, abstendo assim do mínimo dever, recurso que é o dever do Estado. Então, ela critica, essa visão de neoliberalismo dentro da escola. Então, por isso que aquela letra E está errada.
Disso decorre dois aspectos da autonomia administrativa, que deve ser democrática e ela não se restringe a professor e diretor. Ela deve incluir a ação escolar, especialmente também entre os seus usuários, tá? Então, a número 39, letra D. Vamos para 40, a gente vai começar a legislação agora. 40. O parecer CNE-SEB 6 de 2010, Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos, normatiza sobre temas relacionados à educação de jovens e adultos, a EJA no Brasil. É correto afirmar que, entre outros assuntos, o referido parecer, gente, essa daqui, a única alternativa que estava entre a correta, tá, é a letra B. Mas vamos ver as outras. Ó. Ressalta a importância que o Mobral desempenhou na década de 50 na EJA no Brasil, determinando prazo para que essa política pública seja reimplantada. Não vê falado isso lá nessa lei. Para tanto, propõe aliar a matrícula do Mobral a benefícios de distribuição de renda federal. Não, está incorreta. Estabelece 15 anos como idade mínima para a matrícula do ensino fundamental da EJA, destacando o elevado número de adolescentes e jovens que já frequentaram o ensino regular e que passaram a frequentar a educação de jovens e adultos. Então, olha, 15 anos é para o ensino fundamental e 18 anos para o ensino médio, tá bom? É a idade mínima. Letra C. A imediata implantação do EJA com mediação da EAD, afirmando que esses cursos de EJA desenvolvidos no meio da educação à distância serão ofertados do primeiro ao segundo segmento do ensino fundamental e também no ensino médio. Gente, lá não é falado isso daqui, tá? Fala sim da proposta da educação à distância do EJA, mas não dessa maneira. Destaca a formação deficitária de professores que trabalham na EJA no Brasil. Em virtude dessa situação, decide que será instituído ofertado gratuitamente um curso superior de licenciatura em andragogia no país, formando professores específicos para a EJA. Está incorreto, não é falado isso lá na lei. Informa sobre a iminente extinção da EJA no Brasil, pelo contrário, né? Devido à universalização da educação básica e por isso prevê que os recursos excedentes da EJA deverão ser ofertados às escolas regulares, ribeirinhas, rurais e quilombolas. É errado. Então, a resposta certa é a letrinha B. Número 41. O artigo 4º da Resolução CNE-SEB de 4 de 2009, que institui as diretrizes operacionais para o atendimento educacional especializado na educação básica, modalidade educação especial, determina que o atendimento educacional especializado, AEE, atribui unicamente ao professor da sala de aula comum a responsabilidade de elaborar e executar o plano do EE? Não, né? Avaliando a aplicabilidade dos recursos pedagógicos, o plano do EE tem que ser feito pelo professor do EE, tá bom? Tem como público-alvo os alunos com deficiência, alunos com transtornos globais do desenvolvimento e alunos com alta habilidades e superdotação. É essa daqui, tá bom? Letra B. Vamos ver assim. É realizado obrigatoriamente na sala de recurso multifuncional da própria escola, no turno da escolarização. Gente, ele pode ser realizado no turno de escolarização, mas é preferencialmente realizado no contraturno, tá bom? E não é obrigatoriamente dentro da sala de recurso, o professor pode usar outros espaços da escola também. Ele vai usar a sala de recursos, mas ele pode usar outros espaços da escola, né? Sendo substitutivo à classe comum? Não, gente. O AEE não substitui a classe comum. Ele é suplementar ali. Ele trabalha lado a lado ali com o professor, tá bom? Lembrar disso. Letra D. Objetiva suplementar a formação continuada do professor da sala de aula. O AEE é para formar o professor, gente? Não. Ele é para atender a criança por meio de formação que capacita sobre como educar e normalizar cada tipo de deficiência? Não. Isenta o professor do AEE da atribuição de estabelecer articulação com os professores da sala. Pelo contrário, o professor tem que fazer um diálogo ali com o professor da sala regular, tá? E de orientá-los sobre os recursos e acessibilidade. Então, tem que haver, sim, essa conversa. Número 41, letra B, tá bom? 42, a Constituição
Federal de 1998 determina em seu artigo 210 que serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar. Gente, o áudio talvez vai ficar um pouquinho baixo nas outras questões, tá bom? Porque agora que eu percebi que estava aqui com volume baixo, peço desculpas. Qualquer coisa, se vocês se sair um pouquinho ruim, vocês podem me perguntar nos comentários, tá? Letra A. Carga horária mínima anual de 600 horas, distribuída por um mínimo de 200 dias letivos de trabalho educacional. Gente, a gente está falando do ensino fundamental. Então, vamos lá. A carga horária mínima é de 800 horas, tá? E aqui, no finalzinho, são 200 dias de efetivo trabalho escolar, não trabalho educacional. Quando fala de trabalho educacional, é educação infantil, tá? Então, letra A é incorreta. Letra B. Universalização do atendimento em jornada integral de no mínimo 8 horas diárias. O mínimo são 7 horas no integral, tá? Dos alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental até 2027. Então, essa aqui também está incorreta. Letra C. Matrícula obrigatória no ensino fundamental de crianças que completam 5 anos até 31 de março. Gente, completa 6 anos. Essa aqui está incorreta. Educação infantil é do 0 aos 5 anos, sendo que do 0 a 3 anos é creche, e de 4 a 5 anos é pré-escola. A partir do primeiro ano, 6 anos completos até 31 de março, tá? Então, letra C incorreta. Letra D. Adoção da Base Nacional Comum Curricular como currículo obrigatório. Gente, a Base Nacional é um norteador do currículo. Ela não é um currículo único e obrigatório, prescrito na totalidade de suas instituições de ensino. E outra coisa, ela traz aquela parte diversificada, onde cada município, cada estado vai poder adaptar de acordo com a sua cultura e a sua realidade. Então, essa D está errada. Letra E. Formulação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. É a letra E, 42, letra E. O artigo 53 da Lei 8.069 de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, determina que a criança e o adolescente têm direito à educação, visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhe, entre outros, o direito de ausentar-se sem aviso ou requerimento prévio. Gente, isso aqui está errado. A criança tem o direito de ausentar, mas ela tem que avisar. De prova ou de aula marcada para o dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades. Então, a palavrinha errada é que falou que é sem aviso. Letra B. O acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência, garantindo vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentam a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Essa aqui é a certa. O recebimento em todas as etapas da educação básica de material didático escolar, alimentação, assistência à saúde, uniforme e acesso ao transporte escolar gratuito até a instituição de ensino. Gente, esse aqui são os princípios lá do ECA, que a gente chama de mata. O que é? A criança tem direito a material didático escolar, alimentação, transporte escolar e assistência à saúde. Mata. Não tem direito a uniforme, tá? Tem lugares que dão uniforme, mas isso não está no ECA. E outra coisa, não é em todas as etapas do ensino. Lá no ECA fala no ensino fundamental, tá bom? Letra E. Letra D. A obtenção de bolsas de estudo para atendimentos especializados gratuitos em escolas exclusivas de educação especial. Isso aqui que está errado, né, gente? Escolas regulares. Então, aqui está errado quando está segregando, falando que o estudante tem que ficar na escola especial. Aos educandos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e alta habilidade. A progressão parcial na escola, mediante solicitação dos responsáveis ao aluno, a partir do 5º ano de ensino fundamental, que apresentar rendimento insatisfatório em até 2 componentes, podendo prosseguir seus estudos nos anos subsequentes. Gente, isso daqui não está lá no artigo 53, tá bom? Então, a resposta é letra B. 44.
O artigo 21 da Lei 9.394, de 96, que trata as diretrizes e bases da educação nacional, prevê que a educação básica é obrigatória de 0 aos 18 anos de idade, cabendo ao docente zelar pela frequência dos estudantes na escola. Gente, é do 0 aos 16... pera lá. A educação básica obrigatória é dos 4 aos 17 anos. A educação infantil vai do 0 aos 5 anos, mas de 0 a 3 não é obrigatório, certo? E aqui errou também os 18 anos, que é, no caso, 17, tá? Então, letra A incorreta. Letra B, de surdos deve ocorrer exclusivamente em escola bilíngue. Não, gente, na escola regular. E deve incluir português escrito como primeira língua e língua brasileira de sinais como segunda língua. Não é falado isso lá, né, na LDB. Letra C, escolar é composta pela educação básica, formada pela educação infantil, pelo ensino fundamental e pelo ensino médio e pela educação superior. Então, a letra C, tá? Esse artigo 21 fala o que está escrito na letra C. Letra D, digital de jovens e adultos nas modalidades presencial e à distância deve garantir conectividade a todos os estudantes ofertando ensino noturno regular, adequado às condições do educando. Gente, isso aqui misturou várias partes, né? Está lá no artigo 4 falando da educação digital, mas do EJA não fala lá, nesse artigo que fala da educação digital, então está incorreto. Letra E, infantil, realizará avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, com o objetivo de promoção, errado. Exigida a frequência mínima de 75% do total de horas. Gente, é 60%, tá? E não tem objetivo de promoção. Vamos para o próximo. 45. Na estrutura da Base Nacional Comum Curricular 2017, no ensino fundamental, a BNCC afirma que para garantir o desenvolvimento de questão relacionadas a diferentes... Me embolei aqui, desculpem. 45. Na estrutura da Base Nacional Comum Curricular de 2017, no ensino fundamental, a BNCC afirma para garantir o desenvolvimento das competências específicas, cada componente curricular apresenta um conjunto de habilidades que estão relacionadas a diferentes objetos de conhecimento, aqui entendidos como conteúdos, conceitos e processos que, por sua vez, são organizados em unidades temáticas. Então, gente, 45 é letra D, tá bom? 46. De acordo com a resolução CNE-CEB 5 de 2009, as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, artigo 9º, é correto afirmar: as práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da educação infantil devem ter como eixos norteadores as interações e as brincadeiras. Gente, olha, interação e brincadeira juntos e também o cuidar e o educar. Lembrar disso, são indissociáveis, tá bom? Letra A tá certinha. Vamos ver a outra. As propostas pedagógicas da educação infantil devem respeitar os princípios. Gente, aqui tá errado, tá? Não são princípios propedêuticos, técnicos, espontaneístas, alfabetizadores e estéticos. Os princípios são éticos, políticos e estéticos. Então, a letra B está errada. Letra C. A frequência obrigatória na educação infantil é um pré-requisito para a matrícula no ensino fundamental. Gente, não, tá? Tem a frequência obrigatória, mas ela não é pré-requisito para a matrícula no ensino fundamental, sendo obrigatório o controle da frequência na instituição da pré-escola. Letra D. Para facilitar a aprendizagem e na educação infantil, deve assegurar a educação compartimentada. Isso aqui está errado. Entendendo o cuidado dissociado do processo educativo, ó, cuidar e educar estão juntos na educação infantil, tá bom? Para avaliação, as crianças devem se utilizar múltiplos registros, relatórios, fotografias, desenhos, provas e vídeos, garantindo assim maior retenção na educação infantil. A educação infantil não retém aluno, tá bom? Então, letra E também está errada. A correta é letra A. 47. Vamos lá. O artigo 5º da resolução CNE
CP no 1 de 2014, afirma que os sistemas de ensino tomarão providências no sentido de garantir o direito de alunos afrodescendentes de requererem estabelecimentos de ensino de qualidade, que contenham instalações e equipamentos sólidos e atuação em cursos. Então, vamos lá. Letra A. Facultativos ofertados por projetos interdisciplinares no contraturno, no horário de aula do estudante, no ensino fundamental. Não, gente, está incorreto. Isso aqui é garantido por lei, tá? Então, não é facultativo. Ministrados por professores competentes do domínio de conteúdos do ensino e comprometidos com a educação de negros e não negros, sendo capazes de corrigir posturas, atitudes, palavras e que a educação, não, e palavras que impliquem desrespeito e discriminação. A resposta é essa daqui, tá? Está lá na lei direitinho, essa letra B. Letra C, específicos para estudante negro. Gente, o ensino de cursos de qualidade vai ser somente para os estudantes negros? Não, vai incluir todos os alunos, tá bom? Letra D, promovidos unicamente, olha, unicamente, cuidado com essas palavras, por pesquisadores negros, mestres e doutores, somente essas pessoas poderão ministrar esses cursos? Não. Letra E. Realizados no turno de aula dos estudantes por meio de temas transversais que versam sobre história, cultura afro-brasileira e africana, devendo ser proposto a uma disciplina extra, independente ou cursos de no mínimo 15 horas. Está incorreto também. De horas-aula em cada ano ou série do ensino fundamental e médio. Essa aqui também está incorreta, é a letra B, tá? Que está lá na lei. Ministrado por professores competentes do domínio de conteúdos de ensino e comprometidos com a educação de negros e não negros, sendo capazes de corrigir posturas, atitudes, palavras que impliquem desrespeito e discriminação. 48. A Resolução CNE-SEB de 7 de 2010, Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 anos, afirma que, com o apoio das famílias e da comunidade, os sistemas de ensino, as escolas e os professores enviarão esforços para assegurar o progresso contínuo dos alunos no que se refere ao seu desenvolvimento pleno e à aquisição de aprendizagens significativas. Conforme o artigo 30, na referida resolução, é correto afirmar que... Gente, essa daqui eu trouxe para vocês o artigo 30, para vocês verem o que consta nesse artigo, porque geralmente eles também colocam outros assuntos aqui misturados que não estão lá. Então, vamos ver o que está no artigo 30. Olha, os 3 anos iniciais do ensino fundamental devem assegurar a alfabetização e o letramento, o desenvolvimento das diversas formas de expressão, incluindo o aprendizado da língua portuguesa e literatura, a música e as demais artes, a educação física, assim como aprendizado de matemática, da ciência, da história e da geografia, a continuidade da aprendizagem, tendo em conta a complexidade do processo de alfabetização e os prejuízos que a repetência pode causar no ensino fundamental como um todo, e particularmente na passagem do primeiro para o segundo ano de escolaridade e deste para o terceiro. Artigo 31. Aí, isso aqui já está no 31, tá? Então, ó, do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, os componentes curriculares de educação física e arte poderão estar a cargo do professor referência da turma, tá, gente? Então, o professor regente, caso o sistema de ensino ali fale que você tem que dar a aula de educação física e artes, isso aqui está lá na lei, tá bom? Então, olha, aquele com o qual os alunos permanecem a maior parte do período, ou também professores licenciados nos respectivos componentes. Então, vamos voltar lá na questão. Ó, aqui está pedindo conforme artigo 30. Então, aqui, aquele 31 já estaria errado, porque não está no 30, mas vamos ver. Letra A. O sistema de ensino ou a escola que fizer opção pelo regime seriado deverá considerar os 3 anos iniciais do ensino fundamental como um bloco pedagógico não sequencial. Gente, é sequencial, tá bom? Apesar de não estar no artigo 30, isso aqui está lá nessa diretriz, mas é sequencial. Aqui está errado por causa disso, que é passível de interrupção e reprovação, ampliando a todos os alunos o tempo de alfabetização. Isso aqui está errado. Letra B.
A continuidade dos estudos nos 5 primeiros anos do ensino fundamental deve ser traduzida como promoção automática. Não, gente, lá nessa resolução fala que não deve ser traduzida como promoção automática de alunos, tá? Por isso que essa aqui está errada. Letra C. Cabe aos professores adotar formas de trabalho que proporcionem maior atenção e contenção, essa palavrinha aqui está errada, das crianças na sala, visando ampliar a concentração e o tempo dos estudantes às tarefas de alfabetização, como primazia da linguagem escrita. Olha, está falando aqui que a alfabetização é primazia das atividades escritas e supressão das linguagens artísticas, errado, tá? Então, letra C errada. Do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, os componentes curriculares de educação física e arte não pode ser dado pelo pedagogo? Pode sim. E outra questão, essa aqui não está lá no artigo 30, tá bom? Letra E. Os 3 anos iniciais do ensino fundamental devem assegurar, entre outros aspectos, a alfabetização e o letramento, certinho, assim como a continuidade da aprendizagem, tendo em conta a complexibilidade do processo de alfabetização e os prejuízos que a repetência pode causar. Letra E. Número 49. A Lei 13.005 de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação, PNE, com vigência por 10 anos, prevê em seu artigo 2º que, entre outras são diretrizes do PNE. Eu trouxe para vocês as diretrizes, tá bom? Para a gente dar uma lida nela e depois responder. Vamos lá. Fixa 10 diretrizes do PNE. Então, a primeira, erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, superação das desigualdades educacionais com ênfase na promoção da cidadania e da erradicação de todas as formas de discriminação, melhoria da qualidade da educação, formação para o trabalho e para a cidadania com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade, formação do princípio de gestão democrática na educação pública, promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país, estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto, que assegure atendimento às necessidades de expansão com padrão de qualidade e equidade, valorização dos profissionais da educação, promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, a diversidade e a sustentabilidade socioemocional, socioambiental. Então, vamos lá agora na questão. Letra A. Universalização do atendimento da EJA. Não, gente, lá não fala de universalização de uma etapa, de uma modalidade, sim universalização do atendimento escolar. Isso aqui está errada. O fomento de medidas de combate à violência e ao bullying. A gente não falou nada disso aqui lá, né? Nas diretrizes, então está errada. A promoção do princípio da gestão democrática na educação pública e privada. A progressiva erradicação de avaliação externa do mesmo modo que o Índice de Desenvolvimento de Educação Básica do IDEB. Não fala nada do IDEB lá no nessas diretrizes. A superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e da erradicação de todas as formas de discriminação, a melhoria da qualidade da educação e a erradicação do analfabetismo, é a letra D. O recenseamento a cada 2 anos das crianças e dos adolescentes em idade escolar, gente, não fala isso nas diretrizes, tá? Então, 49, letra D. Número 50, a número 50 é da Lei Municipal de Itapevi. Então, vamos lá. É correto afirmar que a Lei 2.963 de 2021, no município de Itapevi, veda qualquer discriminação à criança e ao adolescente com deficiência ou doença crônica, estabelecendo que as alergias, a diabetes tipo 1, a hepatite tipo C, a epilepsia, a anemia hereditária, a asma, a síndrome de Tourette, o vírus da imunodeficiência, não tem essa parte aqui lá na lei, tá? Isso aqui está errado, o HIV. Porque fala como doença crônica, gente, doenças não transmissíveis, tá bom? O lúpus e a intolerância alimentar de qualquer tipo são condições definidas como... E outra coisa, não é deficiência, seria
Sem a AIDS ali seria doença crônica, tá? Então está errado de duas maneiras. Letra B. As instituições privadas estão autorizadas a cobrar taxas adicionais visando atendimento das especificidades da criança? Totalmente errada. Letra C. A doença crônica é toda e qualquer enfermidade não contagiosa de caráter permanente que limite total ou parcialmente uma ou mais atividades diárias fundamentais, ou que requeiram medicação e tratamento específico. É a letra C. Número 50, letra C, tá? Letra D. Os docentes que não possuem formação especializada é facultado manifestar-se no início do ano letivo sobre a intenção de atender crianças ou adolescentes com deficiência ou doença crônica em uma turma. Não, gente, lá fala que a escola e os órgãos do município são responsáveis por capacitar esses professores. Não fala que é facultativo ao professor escolher se quer ou não dar aula para essa criança. É considerada pessoa com deficiência aquela com transtornos globais do desenvolvimento, além daquelas com alta habilidade, superdotação e ainda aquelas que têm impedimento de longo prazo de natureza física, intelectual e sensorial. Gente, eles misturaram aqui, né? É, essa parte de alta habilidade, superdotação não tem na lei, tá? Pessoa com deficiência lá na lei, olha, tá como, ó, considera a pessoa com deficiência aquela que tem impedimento a longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Isso aqui estava certinho essa parte, só que eles misturaram uma parte da LDB, ao qual tem interação com uma ou mais barreiras e pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, a resposta da número 50 é a letra C, tá bom? Então, eu encerro aqui o simulado, a correção da prova. Caso vocês forem tentar o concurso de Santander e quiserem entrar no grupo para terem mais informações sobre a aula de revisão para a prova, pode entrar no grupo aqui na descrição do vídeo, tá bom? E também tem o arquivo da prova para vocês baixarem, tá? Um abraço, boa sorte para quem vai tentar os próximos concursos e estão estudando. E se você não é inscrito no meu canal, se inscreva e deixa seu curtir. Caso